Olá, meus amigos, graça e paz a todos vocês, uma ótima noite. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, sério, que eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, porque vamos falar sobre a verdade por trás do Driblando a Fome da Igreja Universal do Reino de Deus. O evento que eles fizeram em vários estados do Brasil, com artistas, personalidades, políticos, mas o que realmente está por detrás desse evento? O que tem Edir Macedo a oferecer nesse evento? Será que a fome foi driblada ou aquilo ali foi um evento político? Foi um evento que, na verdade, juntou o útil e agradável aos olhos do líder banqueiro da Universal? É importante que você saiba a verdade. E, através desse vídeo, nós vamos trazer até você fatos. E é muito importante que você compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza absoluta, como eu sempre falo aqui, a verdade vem aí. Graças a Deus. Olha, mas antes da gente continuar fazendo o nosso trabalho de divulgação, repor a verdade, eu gostaria de pedir a você, humildemente, porque esse canal do YouTube, ele é o segundo canal que eu tenho de denúncias contra hipocrisias religiosas, e ele vem sofrendo ataques constantes, porque quando você traz a verdade, obviamente, você incomoda muitos. E nós não temos recursos nenhum. Nós trabalhamos, pelo menos eu trabalho, faço tudo de maneira bem simples, algumas pessoas que nos ajudam, e é importante que você divulgue esse trabalho, que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, você que já é inscrito no meu canal, é muito importante que você ative o sininho das notificações para que o YouTube venha te avisar quando eu fizer um novo material, um novo vídeo, porque a sua ajuda é muito importante, que você se torne membro para que possamos continuar com esse trabalho. Graças a Deus. Olha, pessoal, e também eu quero agradecer as pessoas que têm mandado as suas mensagens, e durante esse vídeo, deixe seu comentário, mande a sua mensagem. Você pode também participar através do chat ao vivo, você pode também nos ajudar através do Superchat, ajude no Superchat para que possamos manter a estrutura do canal, investir em equipamentos mais modernos, para que a verdade continue sendo levada até as pessoas. O objetivo desse vídeo não é difamar ninguém, não é trazer nenhum tipo de constrangimento às pessoas. Pelo contrário, eu estou aqui deixando a minha opinião e também trazendo a pregação de um evangelho puro, porque o que aconteceu nesses eventos não tem nada a ver com o evangelho. Na verdade, aquilo ali, eu vou deixar claro para você que quem conhece a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, eu quero até me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu fui pastor da Igreja Universal durante 5 anos. Eu sou sobrinho de 2 bispos antigos da Universal, inclusive um deles até participou de um evento agora na Universal, esse evento de futebol, porque eles sempre promoveram esses eventos de futebol entre artistas, entre jogadores ou ex-jogadores de futebol e bispos. Sempre houve isso, sempre houve isso. Então, a gente vai falar sobre isso. A minha família conhece a Universal há mais de 40 anos. E isso é importante para que as pessoas saibam que eu não estou falando o que eu acho. Eu estou falando aqui de experiência pessoal. Eu estive na instituição, conheço os bastidores e eu creio que foi pela permissão de Deus, porque se eu não tivesse adentrado e conhecido os bastidores, eu não teria condição de chegar aqui e falar nada, não teria base para dizer. Mas eu pedi o meu desligamento porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. Então, a gente vai falar hoje sobre o movimento que a Universal sempre fez. Na verdade, a Universal, ela sempre teve esse lado de trazer o jogo de futebol como uma iniciativa, porque ex-pastores e ex-bispos eram grandes promessas do futebol. Então, a Universal sempre promoveu esses encontros, sempre promoveu essas iniciativas. E eu vou colocar aqui, eu vou deixar algumas matérias que eu vou colocar para você poder ver, para a gente poder ilustrar isso. É muito importante que você entenda, e eu vou ler aqui, porque muita gente não sabe, a Igreja Universal já teve um time de futebol. É isso mesmo. A Universal já foi dona de um clube de futebol.
Muita gente não sabe disso. Atualmente, a Universal tem um clube de futebol, mas ela já foi dona de um clube de futebol. Ela colocou o bispo Sérgio Correia como responsável de um clube de futebol e agora não mudou nada, só que agora está em Irecê. Eu botei para você uma matéria aí do Globo. Você está vendo essa matéria aí do Globo. Depois você pode pesquisar, se você quiser, onde fala que Edir Macedo foi dono de um clube de futebol, o Universal Futebol Clube, há mais de 20 anos atrás. Tem pessoas que não sabiam disso, que a Universal foi dona de um clube de futebol. Tá aí, ó. Você está vendo essa imagem aí? Essa imagem aí é do brasão do clube que o Bispo Macedo foi dono. Universal Futebol Clube, que foi fundado em 22 de agosto de 2000. Tá aí uma camisa aí, ó. Uma camisa do... Vou mostrar para você uma imagem melhor aqui, ó. Essa aqui é uma imagem de uma das camisas que eram usadas pelos jogadores da Universal. A pergunta que eu faço é a seguinte, bem, para que uma igreja... Vamos nos questionar agora, por que uma igreja teria interesse em ter um clube de futebol, em ter um time de futebol? Isso é importante porque muita gente não sabe, às vezes, na visão das pessoas, como é ensinado, não, tudo é para a obra de Deus, tudo é para o evangelho, mas na verdade não é isso. O bispo Edir Macedo, ele não dá ponto sem nó. Ele pensa muito na frente. Os seus investimentos, as suas ideias são sempre para frente, sempre a longo prazo. Então, a ideia de se fazer um clube de futebol era para justamente agariar patrocinadores, para entrar dinheiro. A mesma coisa é a TV Record. A TV Record, comprada com dinheiro de dízimos, ofertas e sacrifícios, ela foi anunciado para as pessoas que seria uma emissora evangélica, só que ela se tornou um esgoto social. Hoje, a Rede Record, ela presta um desserviço à sociedade. Ela não tem um trabalho completo, nem a TV Globo, que é uma emissora que eu particularmente, Davi, não gosto. É uma emissora que, infelizmente, muda muito os valores da família, é uma emissora que destrói os bons costumes, mas ela, no que se refere a um trabalho jornalístico, ela é mais completa. A Record não, a Record ela tem um conteúdo específico, ela faz aquele conteúdo e muito copiado da TV Globo. Mas o que eu quero falar hoje é sobre isso aí, ó. Nós vamos falar sobre os eventos sociais da Universal. Né? Esse aí é o clube que a Universal tem hoje. A Universal é dona de um clube de futebol, que é o Canaã Esporte Clube. Depois você mesmo que estava assistindo, você pode pesquisar isso. E existem algumas matérias que saíram na imprensa, inclusive essa daí, ó, time ligado a projeto criado por Edir Macedo proíbe brinco e forma atletas. Quer dizer, o time do Bispo Macedo, existe um time criado pelo Bispo Macedo. Muita gente não sabia que ele é dono, além de ser banqueiro, muita gente não sabia disso, além de o Bispo Macedo ser dono do Banco Digimais, muita gente não sabe que o Bispo Macedo é banqueiro, apesar do Renato Cardoso, o seu genro, ele negar isso. Ele diz que a igreja não tem banco. De fato, a Igreja Universal não tem banco. Quem tem banco é o Bispo Macedo. Ele adquiriu esse banco, favorecido pelo governo Dilma Rousseff, e hoje, além de banqueiro, ele também tem clube de futebol. Ele tem um clube de futebol. Então, nós vamos falar sobre esse logo aqui, ó. Muita gente antiga sabe que logo é esse aqui, ó. De onde surgiu os movimentos sociais, ou, na verdade, a farsa dos movimentos sociais. Porque como que a Universal trabalha? Essa aqui, que você está vendo, é a antiga ABC, chamada Associação Beneficente Cristã. Era uma entidade criada, na época, nos anos 90, para fazer uma espécie de trabalho social da Universal. Só que a ABC, eu digo para você porque nós vivemos a ABC durante toda a nossa vida, que fazia parte de muitos grupos da Universal. A ABC era o braço social da instituição. Só que, quando entrou a política camuflou essa instituição como um braço político. Então, a Universal ela já teve sérios problemas envolvendo aqui a ABC, fazendo envolvimento com a ABC. Inclusive, nós vamos ler até uma matéria agora, uma matéria que fala sobre as denúncias de fraude, ou pelo menos supostas fraudes, envolvendo
a antiga ABC. Nós vamos ler aqui essa matéria que saiu no G1. Eu vou ler com você agora, nós vamos compreender um pouco dessa matéria. Deixa eu pegar aqui a tela para que eu possa ler melhor. Então, a gente vai ler aqui juntos. Vamos ler aqui essa matéria. E eu quero pedir às pessoas que estão me assistindo agora que nos ajudem, deixando aqui o seu like, compartilhando o vídeo. É muito importante que você possa entender. Vamos ler aqui rapidinho. Essa matéria foi de 2010, de 8/9/2010, mas é muito interessante. Diz assim, ó, entidade ligada à IUD é denunciada por suposta fraude. A entidade, a Associação Beneficente Cristã, que é essa aqui que nós mostramos agora, ó, a antiga ABC, não é isso? Vamos continuar lendo aqui. Deixa eu pegar aqui porque eu perdi a matéria aqui. Calma aí. Vamos lá. Diz assim, ó, fundada em 1994 e ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, foi denunciada pelo Ministério Público Federal por participar de supostas fraudes em licitações para compra de ambulâncias. Você se lembra disso? Se lembra da máfia dos sanguessugas, que foi um escândalo no Brasil, onde vários bispos, pastores da Universal, que eram na época deputados, porque onde tem candidatos ou deputados da Igreja Universal, você pode ter certeza que vai ter um problema ali. Onde tem política da Universal, tem corrupção porque envolve ganância. Os interesses não são as pessoas. Então, nessa época, não era diferente. No início, não havia o partido PRB na época. Não havia PRB na época. O partido da Universal foi criado depois, devido a tantos escândalos de corrupção, se transformou no Republicanos. Mas aqui diz assim, vamos continuar lendo a matéria. Segundo o Ministério Público Federal, 4 convênios para a compra de 7 unidades móveis de saúde, as ambulâncias, para a entidade tiveram origem em emendas ao orçamento da União, apresentadas por 4 ex-deputados da bancada evangélica. Outra coisa que eu quero deixar aqui a minha opinião e a minha indignação é com essa tal bancada evangélica. A bancada evangélica não defende evangélico. Bancada evangélica não deveria existir no Brasil, porque o político, o homem público, ele deve trabalhar em favor de todas as pessoas, deve trabalhar em favor do católico, do espírita, do muçulmano, do evangélico, de todos. Mas no Brasil, infelizmente, existe uma bancada evangélica para atender os interesses dos líderes evangélicos, não os interesses da sociedade, né? Mas tudo bem. E vamos continuar aqui. As informações repassadas ao Ministério da Saúde eram falsas e direcionaram as compras para empresas ligadas à denominação máfia das sanguessugas, segundo o MPF. 10 pessoas ligadas à associação foram acusadas de envolvimento no esquema. Segundo a denúncia do MPF, distribuída à 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, somente nesses 4 convênios celebrados entre 2002 e 2005, o suposto esquema criminoso teria causado prejuízo aos cofres públicos em valores atuais de R$ 2.100.000. A Operação Sanguessuga, realizada pela Polícia Federal em Mato Grosso, apurou um esquema de fraudes a licitações no Ministério da Saúde, liderado pelos sócios da empresa Planan, sediada naquele estado, com desvio de recursos públicos para pagamentos a parlamentares que propusessem emendas orçamentárias para a compra de ambulâncias para prefeituras ou organizações sociais. As licitações para a compra dos veículos eram todas acertadas com empresas ligadas ao esquema, e as propostas de convênio feitas em conluio entre os principais responsáveis pela empresa Planan e a prefeitura ou entidade social beneficiada. As ambulâncias não eram entregues com os equipamentos médicos ou odontológicos necessários. Quer dizer, nessa época, pessoal, era um escândalo. A ABC, na época, essa instituição liderada pela Universal, controlada pela Universal, hoje a Universal tem essa tal de Unisocial, a Unisocial da Universal, que é uma mentira, é uma fachada, é uma hipocrisia, porque eles não fazem trabalhos sociais. Na verdade, o que a Universal faz? Ela se utiliza da sua máquina de trabalho, dos seus obreiros, dos seus grupos da igreja, para arrecadar alimentos. Eles arrecadam alimento, porque não é suficiente
por exemplo, que uma catedral arrecade muitos R$ 1.000 por mês, R$ 200.000, 300, R$ 500.000. Não é suficiente que a instituição arrecade milhões e milhões, não é suficiente. Eles têm que se aproveitar das pessoas. Eles têm que colocar os jovens obreiros evangelistas na porta dos mercados para colher cesta básica, colher alimentos, porque a causa é muito bonita. Dizer que você vai ajudar o próximo, dizer que você vai fazer um trabalho social, isso é lindo. Porém, existe uma hipocrisia muito grande, porque nesse evento da Universal, que nós vamos ler agora, depois você pode ver essa matéria, esse evento da Universal que nós vamos ler, ó, e aqui estão algumas matérias que depois você pode pesquisar, que foi essa vergonha da sanguessuga, né? Onde vários pastores e bispos da Universal foram condenados. Existe uma listagem, uma condenação para pastores e bispos, pegaram aí prisão por conta disso, que eram parlamentares, saiu em várias revistas na época, a máfia dos sanguessugas, envolvendo a ABC, a antiga ABC, que alguns países, a Universal ainda mantém com ela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o interessante é o seguinte, antes de entrar nesse aqui, entrou um slide aqui, mas antes de entrar, eu quero falar com você o seguinte, esse evento da Universal, esse evento que está sendo feito, ou pelo menos foi feito em várias cidades, ele foi um evento feito para simplesmente trazer à tona os interesses do líder da instituição. Nós estamos em ano eleitoral, então é muito importante os eventos sociais, é muito importante mostrar uma suposta união com as religiões afro-brasileiras, coisa que a Universal nunca teve. O Bispo Macedo nunca mostrou respeito com a Umbanda, com a Quimbanda, com o Candomblé, porque você pode sim falar e pregar a palavra, mas a Universal precisa das entidades. A Universal, a liderança da Universal precisa do caboclo, precisa dos Exus, precisa das entidades, porque sem elas eles não conseguem colocar o seu trabalho à frente. Eles precisam dessa parceria. E nesses eventos que a Universal fez, que nós vamos ler agora a matéria aqui que saiu nós vamos ler a matéria que saiu no Folha Universal, na universal.com, na verdade. Eu não sei se eu tenho a imagem aqui para mostrar para vocês, mas nós temos eu vou ler aqui a matéria, vou deixar depois para vocês poderem ver, a matéria que saiu no universal.org, você depois vai lá para você ver, claro, se eles não removerem a página, né? Eu não vou colocar a imagem deles aqui, porque eles são covardes. Eles pedem direitos autorais. Mas, na minha opinião, esses eventos são uma patifaria. É uma patifaria esses eventos. Por que que é? Porque é uma falsidade, é uma mentira. Apareceu agora há pouco para você ver aqui, ó, apareceu aqui para você esses livros, o livro aí do Macedo. Esse livro do Macedo, Orixás, Caboclos e Guias, onde o Bispo Macedo deixa claro a sua opinião, o seu posicionamento, a sua forma de pensar da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, mas o que ele tem mais feito agora, ou pelo menos na liderança do seu genro, Renato Cardoso, é fazer eventos com as lideranças de outras religiões. Mentiroso! Por que ele não pede para o líder da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, fazer uma palestra no Templo de Salomão, por exemplo? Faz uma palestra no Templo de Salomão. Então, nós vamos ler agora aqui, eu vou ler para vocês aqui a matéria aqui da Driblando a Fome. Nós vamos ler aqui, ó, Driblando a Fome. Depois eu vou deixar o link para vocês, eu queria até poder colocar para vocês verem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a imagem aqui desse link para vocês poderem acompanhar com a gente, porque a gente vai colocar aqui e eles vão pedir, porque eles, assim, o que acontece é que a Universal, ela não aceita, ela nunca vai admitir, pela sua liderança, que eles estão errados. Eles não vão admitir, não adianta, por mais que se faça qualquer coisa, eles não vão admitir. Eu estou aqui fazendo uma edição para a gente colocar essa imagem para vocês verem aqui, antes que eles tirem da plataforma, porque eles não têm coragem. Na verdade, a Universal não tem coragem de admitir que esse evento foi uma fachada, que esse evento foi uma mentira, que esse evento, na verdade, foi um evento político. Vamos colocar aqui, ó, ver se vocês conseguem ver a imagem aqui, só um minutinho. É muito interessante, ó. Vamos ler aqui a matéria, depois eu coloco para vocês poderem ver. Vamos lá.
A matéria foi do dia 6 de junho. Driblando a fome em São Paulo arrecada 220 toneladas de alimentos. Aí vamos ver aqui o que está escrito na matéria aqui para a gente poder contestar essa matéria. Eu vou contestar aí na foto aqui, né? Na foto está o bispo, os 3 bispos que são responsáveis, inclusive um deles é o Renato Cardoso, e está aqui, ó. Confira como foi o evento que reuniu mais de 30 mil pessoas na Arena Barueri, na Grande São Paulo. Eles colocaram lá, dizendo que esse evento bastava levar 2 quilos de alimentos não perecíveis, porém, os voluntários tiveram que comprar a camisa da Universal. Os voluntários tiveram que pagar pela camisa, aquela camisa com o emblema, tiveram que pagar R$ 40. R$ 40 tiveram que pagar pela camisa. Ou isso é fake? Ou isso é mentira? Então, faz um cálculo aí, quantas pessoas estiveram nos estádios que tiveram que pagar pela camisa R$ 40. R$ 40 por camisa. Então, vamos ler aqui o que saiu aqui na matéria, né? Está escrito assim, ó, vamos lá. No sábado 4, na Arena Barueri, na Grande São Paulo, aconteceu mais um evento Driblando a Fome. Trata-se de uma iniciativa da Universal por meio do programa Unisocial, para combater a fome que tem atingido principalmente as famílias de baixa renda por todo o país. Eu acho uma hipocrisia, uma mentira, eles querer combater a fome de pessoas fora da igreja, se dentro da igreja tem um obreiro passando fome. Porque, por exemplo, o que eu falei agora há pouco da camisa, essa camisa Driblando a Fome, essa camisa lá que eles tiveram que pagar R$ 40, todo uniforme, toda camisa, uniforme de obreiro, uniforme de evangelista, uniforme de jovem, todos esses uniformes são eles que têm que comprar, é o próprio jovem, o próprio voluntário que tem que pagar pelo uniforme. E aqui eles falam assim, ó, estados onde as ações já aconteceram. As ações de combate à fome do Unisocial, por exemplo, Corrida contra a Fome, Driblando a Fome, tiveram início em dezembro de 2020 e ocorreram em vários estados, entre eles Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Espírito Santo, Brasília, Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Aí mostram fotos aqui, né, do Driblando a Fome lá na Arena Barueri. No sábado foi a vez de São Paulo. Às 11 horas da manhã, já havia uma grande movimentação de pessoas nos arredores da Arena Barueri, que chegavam de ônibus fretados, vindos de todas as partes da cidade de São Paulo. Ônibus fretados. Ônibus fretados. Quantos obreiros pagaram pelos ônibus? Quantos eventos da Universal, os próprios obreiros é que pagam os ônibus? Ou você pensa que o dinheiro vem dos cofres do banqueiro Macedo, se ele manda pagar? Você pensa que a Universal, a instituição, paga os ônibus? Será que é assim que acontece? Muito bem. Apresentações iniciais. Antes de tão esperada partida de futebol, ocorreram apresentações musicais com a banda FJU, Força Jovem Universal, a banda da Polícia Militar, o cantor Gibe, ex-original do samba, além de apresentação de dança do FJU. Entre uma apresentação e outra, a jornalista Marcela Araújo, da Record TV, interagiu com o público ao lado de Marcelinho Crivella e o ator Rafael Montagner, não sei se fala assim, não sei se é a forma correta, que está no elenco da nova série, né? Todas as Garotas em Mim, que é outra porcaria da Universal. É outra porcaria da cabeça da Cristiane Cardoso. Todos os Garotos em Mim. Parece que a menina está cheia de entidade dentro dela. São 7 personalidades. Mas, na verdade, essa novela, Todas as Garotas em Mim, só reflete a vida da Cristiane. Se você olhar legal, direitinho, ela está refletindo a vida de uma menina rica, como a Cristiane. A Cristiane a filha do Macedo, ela nunca teve... Ela não sabe o que é pegar ônibus, ela não sabe o que é enfrentar fila, ela não sabe o que é a vida de uma obreira que tem que pagar uniforme, que tem que trabalhar fora, ela não sabe o que é isso. Então, na cabeça dela, ela cria essas aventuras, essas séries absurdas para fazer audiência, quando, na verdade, essa série, ó, segundo informações, essa novela da Record, Todas as Garotas em Mim, está um fiasco, está um desastre. Então, enfim, né? Vamos continuar vendo aqui. Aí aqui tem, né, mostrando... Vamos continuar aqui, onde eu parei. Bem,
Todas as garotas em mim. Ok. Agora a gente vai continuar lendo aqui a matéria, eu vou continuar comentando. Hein? Mostra a foto aqui, né? Mostra a foto da apresentadora da Record e você, jornalista da Record. Você que é jornalista da Record, você que é um bom profissional, infelizmente, você está trabalhando no pior lugar. Você não tem alternativa. Você tem que fazer o trabalho sujo que te mando. Como você, jornalista da Record, vocês noticiaram mentiras. Vocês noticiaram mentiras com respeito a Angola, falando que ex-pastores estavam tomando. Vocês são mentirosos. Eu conheço excelentes profissionais de comunicação, jornalistas. Conheço profissionais que vão atrás da notícia. A Record não é digna de se dizer jornalismo verdade. Infelizmente, existem péssimos profissionais. Você deixou de ser um bom profissional quando você se vendeu. Vocês se venderam. E muitos que trabalharam na TV Globo, que fizeram denúncia contra a hipocrisia de Macedo, hoje são funcionários dele. Tá lá o Marcelinho Crivella, filho do Marcelo Crivella na foto. Aí tá aqui, ó. Vamos continuar. Antes da partida, o bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil, herdeiro direto do Macedo, que é casado com a filha, né? Ressaltou que não se trata de um evento da Universal. É de quem, então? De quem esse evento, Renato? Esse evento é de quem? Vocês pedirem doação das pessoas para fazer doação. De quem é esse evento? Vocês ganhando crédito por isso. De quem é o evento? Me fala quem é, Renato. Mas sim da fé. Em seguida, ele fez uma oração em favor das pessoas necessitadas. Ai, que bonitinho. Que coisa linda, Renato. Você chega a me emocionar, Renato. Você me emociona. Fez uma oração em favor das pessoas necessitadas e por todos os participantes do evento que estavam passando por lutas, conflitos familiares, doenças, desemprego. É muito fácil você fazer uma campanha contra a fome se os teus voluntários passam fome. Se vocês não ajudam nem os de vocês. Aí ele fala aqui, ó, olha o que o Renato Cardoso fala, abre aspas. Quando a gente fala em fome, você sabe o que é fome, Renato? A sua esposa sabe o que é fome? Quem são vocês para falar de fome? Quem são vocês? A fome que vocês têm, ou a única fome que vocês têm, não é fome de barriga, não é de comida, não. Vocês têm um outro tipo de fome. Aí você fala, logo se pensa numa fome física. Não. Quem está querendo comer não pensa em fome física, não. Quem está querendo comer não quer comida, não. Quer o quê? Quer foro universal? É isso que a pessoa quer? Quer envelope? Porque eu já coloquei vocês indo nas ruas, pegando as pessoas, moradores de rua e dando envelope de fogueira santa para elas. Isso é uma coisa de maluco. Uma coisa de louco, Renato. Trabalho de maluco. E você fala aqui, ó, mas Jesus disse, aí você usa as palavras de Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus alimentou multidões de famílias com pão e peixe. Jesus sempre demonstrou preocupação com a condição física e material das pessoas, coisa que vocês não se preocupam. Vocês não se preocupam. Se você se preocupasse com a condição física e material das pessoas, os obreiros não teriam que falar de vocês. Os obreiros são explorados. Eu gostaria que os obreiros falassem. Eu gostaria que os obreiros se manifestassem. Eu gostaria que os obreiros que estão me ouvindo falar dissessem se isso é mentira ou se isso é verdade. Você faz um teatro, você faz uma ideia de que a Universal ela trabalha em favor das pessoas. Mentira! Não trabalha. E você fala aqui, ó. Olha aqui, ó, você continua. Deus se compadece com a nossa condição física e material. Na oração do Pai Nosso, ele demonstrou isso quando disse para pedirmos o pão de cada dia, apontou o bispo Renato. Contudo, ele acrescentou sobre a importância da fome espiritual também ser saciada, porque um dia todos nós vamos deixar esse mundo. Ah, que coisa linda. Você tem tanta preocupação, Renato Cardoso, tem tanta preocupação com a fome das pessoas, que vocês estão inaugurando um templo, um novo shopping da fé em Brasília de milhões de dólares, milhões de reais sendo inaugurado em Brasília. Você não se preocupa com isso nenhuma, Renato. É conversa fiada. Se você se preocupasse com as pessoas, você abriria templos pequenos e ajudaria quem está passando fome lá do teu lado, Renato. Do teu lado não, porque perto de você ninguém passa fome, né? Perto de você está todo mundo bem, né? E você continua, está aqui, ó. Com fome ou com fartura, nós vamos morrer.
E, sobretudo, Jesus falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então, o pão que o Senhor Jesus nos dá, o alimento espiritual, nos capacita para vivermos para sempre. Ou seja, vencer até a morte. Vencer até a morte. Ele diz que só há um caminho que nos leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele não deu uma religião como um caminho para o Pai. Nem evangélica, nem católica, nem espírita, nem umbandista, nenhuma. É o mesmo discurso, mesma conversa fiada. Vocês adotam essa conversa fiada há anos, mas lá nos templos, nos púlpitos, vocês metem um pau nos pastores evangélicos. Que eu digo a você, pastor evangélico, você é uma vergonha, você que faz parte desse trabalho de Bíblia manuscrita, você que se apoia com a Universal, da mão Universal, você é cúmplice deles. Você é cúmplice da ideia do Macedo, por exemplo, quando ele fala que a graça de Jesus é uma desgraça. Você concorda com isso, pastor evangélico? Você aceita isso? E aqui mostra imagens aqui de artistas, dos bispos da Universal abraçando os artistas. Aqui está o Marcelo Moraes, o bispo Marcelo Moraes, que já foi jogador profissional, mas também é outro também, que eu já botei vídeo dele, falando que se você não tem dinheiro, Deus não é com você. Uma das provas de que Deus não é contigo, que você não tem dinheiro, Marcelo Moraes só fala bobagem. Outro também só fala bobagem. Aí está aqui, ó. O combate contra a fome é que está valendo. Esse trabalho é para isso. Porque a gente sabe que milhões de brasileiros têm passado fome. Vocês têm prazer nisso. Vocês querem que o país caia cada vez mais. Vocês não têm lado. Vocês não querem saber quem é esquerda, quem é direita. Vocês querem se manter no poder. Aí bate a foto. Aí, por falar em poder, infelizmente, o prefeito da cidade de Barueri, o Rubens Furlan, tirou foto com o bispo, pastor da Universal, acompanhado de familiares, amigos, jogadores, atores da Record, prestigiaram o evento, demonstraram apoio à causa. Vocês da Record, vocês têm que mostrar favor à causa de quem está passando necessidade. Vocês têm que se mostrar favoráveis. Infelizmente, vocês só são favoráveis porque são convenientes a vocês. Vai vocês não apoiar a causa para vocês verem. Vai vocês não apoiar o patrão para vocês verem. Tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. Aí tem foto aqui do Maurício Campos, outro bispo também, dando comentário dele, alguns atores aqui, e também aqui a palavra aqui agora, o que é interessante, eu quero colocar o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó, os alimentos arrecadados serão destinados a famílias carentes e instituições previamente cadastradas no programa Unisocial. O pai de santo, Caio Luiz de Oliveira, na foto, que está na foto aqui da matéria, segundo da direita para a esquerda, representa a Casa Ialê Assé Oni Alá, não sei como se pronuncia, MEG, uma das instituições beneficiadas pelas doações. Destacou que o evento é um gesto humanitário maravilhoso. Eu quero dizer aos pais e mães de santo que, infelizmente, precisam de doações. Vocês estão recebendo doações de pessoas que precisam também. Pessoas que precisam, porque não sai R$1, não sai uma moeda da ajuda, do salário do bispo Renato Cardoso, não sai uma moeda do Banco Renner ou do Banco Digimais, que é o atual banco do bispo Macedo, não sai. E vocês são amplamente criticados. Eu queria ver o Renato Cardoso entregar um livro, Orixás, Caboclos e Guias, para o pai de santo, Caio Luiz de Oliveira e outros que estiveram no evento. Der um livro para ele aqui, toma aqui o livro do meu sogrão, ele fez esse livro aqui para vocês. Ou deixar ele fazer uma oração. Deixa ele fazer uma oração lá, Renato. Leva o pai de santo para fazer uma oração lá no Templo de Salomão, Renato. Não seja egoísta, Renato. Não seja egoísta. Então vocês não me enganam. Vocês não me enganam. Nós temos muita coisa para falar. Temos muitas matérias para colocar. E é importante que você que está me assistindo, você que fez parte da Universal, sabe como funciona, sabe como o trabalho funciona, é importante que você deixe a sua opinião. E outra coisa, tem muitos ex-pastores que saíram da Universal que são apenas discípulos do Bispo Macedo,
são, na verdade, os macedinhos. Tem muito macedinho que saiu, que abriu a sua birosca da fé, abriu a sua sinagoga da fé, abriu lá a sua paróquia da fé, sua paróquia do engano, um montão de ex-pastor com paróquia para tudo quanto é lado. Os caras querem falar, vocês não têm direito de falar nada. Nada, porque vocês são iguais a ele, faz as mesmas campanhas, faz as mesmas heresias, é arca de aliança, é um monte de porcaria. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 7. Você só pode falar, Jesus falando aos hipócritas, depois que você tirar a trave do teu olho. Você tem que falar, mas primeiro, tira a trave do teu olho. Tira primeiro a trave do teu olho para você tirar o cisco do olho do outro. Não adianta você querer falar contra hipocrisia se você também é um hipócrita. Se você é um hipócrita, não existe nenhum problema das pessoas ajudarem instituições. O problema é a transparência, é a verdade, é a falta de transparência. Muitas instituições não são transparentes. Existem desvios de finalidade, existem heresias. E é sobre isso que nós vamos continuar combatendo. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal. Precisamos da sua ajuda, precisamos que você nos ajude com esse trabalho. É muito importante que você se inscreva, deixe o seu like, se torne membro do canal, que você nos ajude a manter esse trabalho, que esse trabalho vá à frente. Mas para isso, precisamos de pessoas de coragem. Nós vamos colocar aqui no canal grandes entrevistas, grandes relatos, vamos conversar com pessoas que passaram pela Instituição Universal e por outras também, como é o caso da Igreja Mundial do Poder de Deus, que de igreja não tem nada. É outra instituição tão pior e tão parecida com a Universal. Eu não sei o que é pior, se é a Universal ou se é a Mundial. Ela consegue se superar às vezes. É a mesma coisa. O mesmo sistema de barganha, o mesmo sistema. E a Bíblia não foi criada. A palavra de Deus, ela serve como um auxílio para chegar ao céu. Não é como o Macedo fala. O bispo Macedo, ele não acredita na volta de Jesus. Ele coloca Jesus como um personagem. Para ele, eu vou deixar claro para você uma coisa, eu vou provar para você isso em vídeo. Eu tenho como provar isso. Para o bispo Macedo, a Bíblia, ela é ouro. Ela é um ouro. A Bíblia para ele é ouro. Quanto mais se cava para ele considera a Bíblia um ouro. Ele fala, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, quanto mais você cava, tem ouro. O bispo Macedo, ele parece muito aquele personagem do filme O Livro de Eli, aquele vilão que queria a Bíblia para poder reger a sociedade de acordo com a cabeça dele. Já assistiu esse filme de ficção? O Livro de Eli? Já assistiu esse filme? Assiste esse filme com Denzel Washington. É um filme de ficção onde o vilão ele está atrás da Bíblia. Ele considera a Bíblia importantíssima para reger a sociedade de acordo com a cabeça dele. Para o bispo Macedo é isso. Ele considera a Bíblia um ouro. Isso aqui é um ouro, que eu faço dela o que eu quero, manipulo do jeito que eu quero. A Bíblia não é um ouro. O ouro, o maior bem, aquilo que é mais precioso, é o que a Bíblia aponta. A palavra de Deus nos aponta, mas infelizmente, sem o conhecimento da palavra, as pessoas são enganadas. As pessoas acreditam nesses trabalhos sociais de fachada. Eu conversei esses dias com uma pessoa que frequentou a Universal há muito mais tempo que a minha família. E ela dizia para mim assim, a gente não consegue enxergar isso. A gente não consegue ver isso. Como que eu nunca vi isso? Mas eu creio que a verdade é a única capaz de abrir os olhos das pessoas. E se você também acredita nisso, vamos continuar nessa força, vamos continuar nessa pegada, porque eu acredito no arrependimento deles. Eu acredito na conversão deles. Eu sou uma pessoa que eu não vou desistir de acreditar no arrependimento deles, porque o Renato falou uma coisa. Renato falou de todas as bobagens que o Renato falou, uma coisa ele falou certo. Um dia, Renato, o teu sogro vai partir. Um dia você também vai partir. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar a coisa, Renato? Então, vamos anunciar a verdade, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, fique com Deus. Tchau.